E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no seu canal, Licitação e Gestão, trazendo sempre informações atualizadas, pesquisadas, com muito carinho para você, sobre esse mundo vasto e complexo de licitações e contratos administrativos. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, sou servidor público há mais de 25 anos e leciono nessa área desde 2013. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o tema de hoje. E qual que é? Sistema de registro de preço. É um negócio bacana e eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. Eu vou trazer algumas informações bem interessantes. Então, me acompanhe e vamos conversar melhor depois da vinheta. Ah, e não deixa de registrar aí o like, viu? Isso é muito importante. Bora para a vinheta. É isso aí, meu povo. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de registro de preço. A ferramenta que eu gosto demais, sabe? Me permite ter muita flexibilidade e gera uns resultados bem interessantes. Mas é preciso entender bem e saber utilizar, com cabeça, né? Bora! E o que é sistema de registro de preço? E aqui eu trouxe um conceito que foi trazido pelo artigo 6º da Lei 14.133, que já é um conceito mais moderno, mais atualizado, e que eu gostei, tá bom? E ele diz assim: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição e locação de bens para contratações futuras. Bom, aqui já está tendo alguns spoilers aí que eu vou falar mais na frente, então eu não vou nem me aprofundar muito em alguns detalhes, mas que fique bem clara essa parte final, para contratações futuras. Na verdade, o que acontece no registro de preço é que você está registrando preço, você não está contratando. E como você não está precisando de contratar, a rigor, você não precisa de ter um orçamento de antemão, você não precisa de ter um recurso já com você ali. Você precisa de ter o recurso, sim, na hora que for formalizar um contrato que for derivado dessa ata de registro de preço. É assim que funciona, tá? Vamos explicar isso aqui melhor. Pronto. E aí, como é que funciona? Vou falar também e vai ser bem bacana. Primeiro, a gente tem que falar das hipóteses, tá? E aqui eu estou trazendo as hipóteses que estão lá no decreto, no 7892 de 2013, porque a gente ainda não tem regulamento do registro de preço sob a égide da nova lei. Então, vamos falar dessas hipóteses aí. Então, na legislação anterior, que ainda está vigente, diga-se de passagem, primeira possibilidade, necessidade de contratações frequentes. Então, quando você vai ficar contratando várias vezes, então você faz uma ata de preço e vai fazendo as baixas. O segundo, entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Então, você vai fazer algumas compras, você vai comprando de pouquinho, você não precisa de comprar tudo de uma vez só, e isso é interessante, inclusive, para a gestão de estoque, ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida. Então, você tem lá, vou fazer vou pintar por metro linear, vou pintar várias paredes e tal, vou pintando de forma gradativa, né? Remunerados, cadê? Ou em regime de tarefa. Tarefa é um dos regimes de execução que nós temos na lei, já tinha na lei anterior, na 8.666 de 93, e a lei 14.133 tratou de preservá-la, trazendo para dentro do seu arcabouço. Tarefa é uma pequena contratação por preço certo, com ou sem entrega de material. Então é assim que funciona a tarefa. Existem outros regimes, obviamente, né? A gente pode até fazer um vídeo sobre isso mais para frente. Terceira hipótese, para atendimento de mais de um órgão ou entidade ou a programas de governo. Isso aqui é interessantíssimo, porque quando você vai fazer uma licitação com mais de um órgão, você privilegia o planejamento. O TCU gosta muito disso. TCU, se você estiver fazendo uma contratação com mais de um órgão, o TCU vai, ó, bater palmas para você. E isso é muito bacana sob vários aspectos, tá? O primeiro aspecto é que você consegue utilizar o poder de compra do Estado. Então, você consegue é, é, preços mais interessantes e outras vantagens.
E, além disso, você reduz a quantidade de fraudes. Por quê? Porque vocês vão ver que ainda no regulamento atual, no decreto 7892, ele diz lá que todos os órgãos que forem os participantes, ainda vou falar sobre isso, que são os que entram junto com o órgão gerenciador antes da licitação, eles obrigatoriamente têm que aprovar o termo de referência e o edital. Então, com isso, reduz muito a possibilidade de haver uma fraude, uma corrupção. Isso é muito interessante. E a quarta possibilidade é quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado. Então, assim, é quando você vai comprar, por exemplo, aquelas coisas, aquelas miudezas, né? Material de expediente, por exemplo, é o maior exemplo disso. Você não sabe exatamente qual é a quantidade. E a quantidade pode mudar, inclusive. Então, você faz um sistema de registro de preço, que você não sabe, eu vou consumir exatamente 30 canetas ao longo do ano. Você não sabe. Dependendo do tamanho do órgão, então, você não vai saber mesmo. Então, é interessante até para gestão de estoque, mais uma vez. E como é que funciona o sistema de registro de preço? Bom, o órgão vai preparar uma licitação, vai fazer todo aquele planejamento inicial, que é o planejamento operacional, não se esqueçam disso. Quem me acompanha já sabe a diferença entre planejamento estratégico, tático e operacional. Já fiz isso em outro vídeo, me acompanha aí, resgata esse vídeo. E então, no planejamento operacional, a gente vai privilegiar esse planejamento, vamos fazer toda uma preparação e vão fazer a licitação, mas vai ser só para registrar preço, né? A gente não vai comprar de imediato. Pode até ser que a gente compre depois que a ata estiver formalizada, né? Mas em princípio é isso. E a tendência não é comprar tudo também de uma vez. Então a gente faz a licitação, pode ter um órgão junto com a gente ou não, que seria o participante. A gente faz a licitação, formalizou a ata e aí pronto, daí para frente seguem as compras ou as contratações. E aí os contratos são firmados com base na ata de registro de preço. E aí depois disso pode surgir um órgão que não participou do certame, de nada disso, dessas negociações, dessas tratativas, né, da fase de planejamento nem nada. Mas ele surgiu a necessidade, ele está com pressa, ele está com algum problema, ou às vezes nem está com pressa, às vezes por uma facilidade, né, de contratar e não ter um gasto adicional com todo um processo licitatório, ele vem, ele identifica essa ata, é o mesmo objeto que ele está tendo necessidade, e ele vai consultar para tentar fazer uma adesão a essa ata de registro de preço. E aí tem certas regras, né, que eu vou falar mais adiante. Tá bom? Então, assim, o processo, assim, em linhas gerais, o processo funciona dessa forma. Novidades da Lei 14.133 de 2021. Agora sim, vamos lá. Primeiro, possibilidade de adoção em contratações diretas, que são o quê? Dispensa e inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade, via de regra, em linhas gerais, é quando você tem um fornecedor exclusivo. Isso aí é muito bacana, porque assim, você vai ter um fornecedor exclusivo, por que você vai ficar fazendo contratações se você sabe que é só ele que vai ganhar, ele é o fornecedor exclusivo, é só ele que vai te entregar, é um monopólio. Então, assim, você vai ficar fazendo contratações, faça uma ata de registro de preço, isso é bastante interessante. Regras para caronas, não participantes, eu vou detalhar mais adiante, tem umas regrinhas mais específicas, um pouco diferentes, tá? Tem mais uma regra, antes de eu entrar na próxima, que eu não coloquei aqui, eu estou sentindo falta, falha minha, perdão, mas é que agora a ata de registro de preço, diferente do que acontecia antes, ela pode ser de até 2 anos. Antes não tinha jeito, era 1 ano. Ele falava assim, podendo ser prorrogado, sendo no total de 1 ano. Você não podia passar de 1 ano. Agora não, a redação mudou. Então você tem condições de fazer uma ata de registro de preço com validade de 1 ano, e aí você pode prorrogar por igual período. E aí, quer dizer, se for de 1 ano, você pode prorrogar por mais 1 ano e fica 2. Então, essa é uma grande diferença. Não vejo grandes vantagens, tá? Pelo menos no contexto macroeconômico atual do Brasil, tá bom, gente? Porque a gente está com altas taxas de inflação e principalmente em decorrência desse problema da pandemia que a gente não superou. Falando a gente, a economia mundial. Não vou ficar entrando em mérito de é o governo X, governo Y, que é o Brasil, que é os Estados Unidos. Cara, todo mundo está enfrentando inflação. O mundo inteiro está enfrentando. Isso tudo é reflexo de um problema de uma pandemia, gente.
Simples assim. Se um país está melhor, está pior do que o outro, aqui não é o nosso escopo, tá bom? Agora, vamos para mais uma novidade da Lei 14.133, que é a possibilidade de contratação de obras e serviços de engenharia. Isso realmente é interessante. Agora, tem que ver como é que vai se viabilizar isso. Para os caronas, acho que vai ser um negócio meio complicado, porque como é que você vai fazer uma obra, né? Tá, a obra é algo, às vezes não, na maioria das vezes é muito específico. E aí, como é que o cara vai pegar uma carona no serviço de obra? Eu acho que é mais para gestão de um órgão ou de um grupo de órgãos que estão trabalhando em algum projeto próprio, tá? E aí a lei traz alguns condicionantes. O primeiro condicionante é a existência de um projeto padronizado. Então, primeiro, o projeto tem que ter um projeto padronizado. Segundo condicionante, sem complexidade técnica e operacional. Então, tem que ser algo mais simples, tá? Não pode ser algo muito complexo. E o terceiro, a necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Então, você está sempre com essa necessidade, né, permanente e frequente, e aí você faz o registro de preço. Eu não consigo vislumbrar qualquer tipo de exemplo, tá, gente? E eu só faço um alerta, tá? Aqui esses condicionantes, eles são casados. Você tem que cumprir todos eles. Não dá para você falar, vou cumprir só um e tá certo. Eles não são excludentes, tá? É um e outro, e outro. Então são os três aqui, você tem que cumprir os três itens para você poder trabalhar dessa forma com esse registro de preço para obras e serviços de engenharia. As vantagens. Gente, eu enumerei 7 vantagens, tá? É, pode ser que hajam outras vantagens, se vocês quiserem. Complemente aí, vamos enriquecer aqui a nossa conversa, tá? Coloque aí nos comentários. Então, a primeira vantagem que eu vislumbrei aqui é que ele privilegia o planejamento. Eu já falei sobre isso, né? Então, o planejamento, ele ganhou uma força muito grande nessa nova lei de licitações. Foi alçado a nível de princípio, está lá no artigo 5º da lei. E vocês podem ver que o legislador realmente se debruçou muito sobre esse aspecto. Já fiz um vídeo falando sobre planejamento aqui, os 3 níveis de planejamento, né? Faço um alerta aqui novamente, vá caçar o meu vídeo lá, eu acho que vai ser enriquecedor, vá atrás disso. Utilização do poder de compra do Estado. Isso também é muito interessante. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando que isso pode ser uma excelente arma para a administração pública, principalmente na quebra de oligopólios. Você tem um preço mais interessante para a administração pública, apesar do tipo de mercado que você está lidando. Tem um vídeo também que eu trato disso, que é o vídeo que eu falo sobre orçamento sigiloso. Tá? Lá eu falo dos tipos de mercados que existem em linhas gerais, e eu falo sobre uma experiência interessante que eu tive de contratação de telefonia móvel, que foi com 39 horas. Resgate esse vídeo lá que eu acho que vai ser bacana, tá bom? O que mais? Garantir o preço interessante ao longo do tempo. Óbvio, você vai congelar aquele preço para a administração pública e à medida que for sendo necessário, você vai fazendo a baixa daquela ata. Que mais? Reduz as possibilidades de fraudes. Isso é bem interessante, né? Claro, novamente estou colocando aqui, está lá no artigo 5º, inciso 5º do Decreto 7892, de 2013. E eu já falei aqui, é aquela coisa, né? Todo mundo tem que aprovar, todo mundo tem que ver o que está lá no termo de referência. Você não consegue, se for um órgão sozinho, você às vezes consegue direcionar um objeto e tal, diminuir a competitividade, prejudicar de alguma forma. E quando você tem vários órgãos, as possibilidades de fraude diminuem, de você ter um acordo com algum fornecedor do setor. Que mais? Desnecessidade de indicação de disponibilidade orçamentária. Gente, isso aí é formidável. Por quê? Primeiro, tem toda a lógica. Você não está contratando de antemão, você está registrando o preço. Tá? Então faz todo sentido. O segundo ponto é o seguinte: já aconteceu comigo. Eu não tinha o orçamento de antemão, mas eu sabia que eu ia receber o orçamento daqui a 3 meses. Foi uma situação muito específica. E aí eu estava assim, poxa, mas vai estar mais próximo do final do ano. E aí toda aquela correria de final de ano, mais uma licitação para fazer no final de ano, no apagar das luzes, naquela correria maluca, né? O que eu fiz? Como eu já sabia que o orçamento ia chegar,
o SRP não gera contraprestação futura e não preciso de orçamento naquele momento, eu fui atrás daquelas possibilidades de compra. Uma delas é você fazer contratações com mais de um órgão. Aí o que eu fiz? Eu liguei para dois brothers meus de outros órgãos. Liguei, fulano, e aí, você vai querer comprar esse objeto aqui? Ele falou, cara, engraçado você falar isso, que eu estava pensando em fazer uma licitação dessa. Bora fazer junto? Bora fazer junto. Vou falar com o Ciclano também. Falei com ele lá, ele, cara, eu também estou interessado em registrar preço para esse item aí, para esse objeto. Bora fazer junto. Fizemos uma licitação, fizemos um planejamento com calma e tudo certinho, fizemos uma pesquisa de preço e tal. Fizemos uma licitação. Quando o dinheiro chegou para mim, a ata já tinha sido firmada. Eu só fiz fazer a baixa. Então eu não precisei de ficar me matando no final de ano com mais uma licitação nas minhas costas, né? E isso me ajudou demais. Então, se você consegue usar essa ferramenta com cabeça, você ganha muito lá na frente. O que mais? Melhor gestão de itens com alta previsibilidade de consumo, né? Então aí você consegue trabalhar isso aí melhor, que aí você consegue ter uma previsibilidade de consumo, você vai trabalhando e baixando a ata de uma forma mais inteligente. O que mais? Redução dos custos com estocagem. Ah, que interessante, hein? Olha só. Custos de estoque, para quem não sabe. Quais são os custos que envolvem o estoque? Eu listei alguns aqui, tá? O primeiro que eu tenho para falar é limpeza e manutenção do espaço. Esse é o primeiro. Então você vai ter que ter gente para ficar dando manutenção e depende do tamanho do espaço e tudo. Então você vai gastar mais material de limpeza. Tudo isso tem que ser pensado. Se o espaço não for próprio, tem o aluguel ainda, tem o custo do aluguel e você ainda tem que pagar o IPTU daquele espaço. Mesmo que ele seja integrado a todo o seu ambiente, né? Todo o seu espaço predial. Uma parte do IPTU é por causa daquela área de estocagem que você tem. Que se você não tivesse, talvez você pagasse menos IPTU, tivesse uma área menor. Energia elétrica. Então, você também vai ter que manter, vai ter que ter uma energia elétrica ali para você poder fazer a gestão do espaço. Água, consumo de água também, para fazer a limpeza e tudo. Maquinário. Você, dependendo do tipo de material, você tem que ter um pallet, né? Para quem não sabe o que é um pallet, para quem vai para esses atacarejos por aí, você tem o pessoal lá andando aqueles tipo um tratorzinho, com aquele troço grande que ele fica subindo, vai até lá em cima e pega o material lá, aquele, né? Aí e aí traz para baixo com um bando de produto e tudo, e vai encaixando e vai administrando aquela área, né? Que mais? Perdas. Você tem que administrar perdas. Às vezes acontece, pode cair uma chuva, você tem algum problema no espaço físico, dá vazamento e tal, e aí danifica o material que você tem ali estocado, e aí como é que você faz? Já tem perda, né? Furtos. Então, um funcionário tá lá, às vezes você não tem câmera, não tem nada, ele olha assim, ah, ninguém tá vendo e tal, vai lá e rouba alguma coisa, um pequeno objeto e tal, e isso acontece. Então, para evitar isso, você tem que gastar com segurança. E aí você tem que botar câmeras, tem que botar vigilância armada ou desarmada, 24 horas, sei lá. Você vai ter que pensar numa solução mais interessante. Obviamente, onde é que você pensa nisso? Na elaboração da ETP, né? Não se esqueça disso. A ETP serve para isso. O que mais? Depreciação. O produto vai sendo depreciado ao longo do tempo. Os estoquistas que você vai ter que contratar, você tem que ter um pessoal lá para fazer toda essa gestão aí do espaço, né? E dos materiais que estão ali. E por último, TI, né? Porque hoje a gente está em outro momento. Hoje você tem que ter sistema para poder dar conta de gerir esse espaço e todo o material que tem ali dentro. Então você tem que ter sistema para poder ir fazendo baixa e tal. Então, quando você tem uma ata de preço, você tem a possibilidade de trabalhar com estoque bem reduzido. E isso é muito interessante para a administração pública. É isso aí. Bora, vamos seguir. Né? Tem muita informação pela frente. Atores e regras. Então, esses aqui são os atores que participam de um sistema de registro de preço. Nós temos o órgão gerenciador, que é o cara que vai capitanear todo o processo, né? E aí nós temos o órgão participante, ou órgãos participantes, pode ter mais de um, obviamente, que vão participar com o órgão gerenciador de todo o planejamento, né, da fase preparatória. E aí nós temos
o seguinte, nós temos a questão do IRP. Você sabe o que é o IRP? É uma intenção de registro de preço. Ele já existe antes dessa nova lei. E aí eu trouxe aqui um detalhe, né? O IRP é o seguinte: você entra no sistema e você fala, olha, eu vou fazer um registro de preço para esse objeto aqui. E aí vão aparecer os órgãos. Outros órgãos vão estar lá interagindo no sistema e vão olhar, olha, fulano está fazendo uma licitação para registro de preço disso aqui e ele abriu o IRP. E aí tem um prazo mínimo, né? E aí você entra naquela intenção lá e registra, olha, eu também tenho intenção de participar dessa licitação, vou participar junto com você. Pois é, só que a nova lei ela trouxe algum detalhe, né? Aqui ele fala que esse IRP ele pode ser dispensado a única possibilidade de dispensar o IRP é quando o órgão gerenciador for o único contratante, né? Aí tem que ser regulamentado isso ainda, está lá no artigo 86, parágrafo 1º da nova lei de licitações. Mas enfim, aí tem um órgão, então tem um órgão gerenciador, o participante. Veja que eles estão tudo antes da licitação, que são essas engrenagenzinhas aí que eu coloquei para simbolizar o certame em si. Aí tem o certame, acabou, tem a ata. A ata foi formalizada. E aí pode ser que surja o não participante, que é o órgão que não participou de nada da licitação, ele encontrou a ata de registro de preço e falou: opa, eu tenho interesse nesse objeto aí. Posso contratar? Quais são as regrinhas? Vamos embora ver. Então, primeiro nós temos as condicionantes. Primeiro ele vai ter que justificar a vantagem daquela contratação para ele. Ele vai ter que avaliar isso e justificar lá no processo. O segundo ponto é que ele vai ter que demonstrar que os valores são compatíveis com o mercado. Ele vai ter que mostrar de forma cabal que aqueles preços que estão lá registrados são compatíveis com o mercado e são interessantes para ele. O terceiro ponto é que ele vai ter que fazer uma prévia consulta e aceitação ao gerenciador. Então, ele só pode pegar carona na ata de registro de preço se o gerenciador falar, ó, ok, top. Então, o gerenciador, ele tem discricionariedade para aceitar ou não que o órgão não participante possa pegar carona ou não. E mesma coisa o fornecedor. O fornecedor está obrigado a fornecer naquelas condições para quem participou da licitação. Então, órgão gerenciador e participantes. Para o não participante, se não for interessante para ele, ele pode negar. Ele não é obrigado a fornecer para aquele outro órgão. Então, por exemplo, pode ser problema de logística, né? Não se esqueçam que nós vivemos num país de dimensões continentais. E aí nós temos esse grande problema. Às vezes, o cara está lá no sul e ele está fornecendo ali e tal, aparece um órgão não participante, digamos, de Goiás. E dependendo do objeto, ele fala, não, tudo bem, Goiás eu ainda consigo fornecer por esse preço aí e tal, não vai me dar maiores problemas. Beleza. Aí fala que é lá no Pará. Aí fala, cara, aí, dependendo do objeto, pode ser complicado a logística. E aí, o preço pode não ser tão interessante. E aí ele pode negar. Então, isso tem que ficar bem claro, tá? E nós temos os limitantes ainda, né, que a nova lei trouxe. O primeiro limitante é que cada órgão não participante, ele só pode, no máximo, aderir a 50% dos quantitativos registrados para o órgão gerenciador e participantes. Veja que tem o E, o conectivo E. Então, tem que pegar todos esses quantitativos. Então, você tem lá um item 1 lá, sei lá qual objeto, você tem 100 unidades, ele só pode comprar 50. Cada não participante, tá bom? Ele não pode passar disso. Esse é o máximo, tá? Ele pode entrar com menos, obviamente. Ele pode chegar, ó, eu quero 10. Não, beleza, sem problema. Não pode passar dos 50%, tá bom? E a soma das adesões são limitadas ao dobro de cada item registrado. Então, vamos voltar ao nosso exemplozinho. 100 unidades para ficar a conta fácil. Então, se você tem 100 unidades registradas, que são, digamos, são 50 do órgão gerenciador e 50 de um órgão participante, aí você tem 100 unidades. Então, a soma das adesões são limitadas ao dobro de cada item registrado. Então, por exemplo, chegou um órgão não participante, aí ele fala, olha, eu quero 50 unidades. Beleza, pode, todo mundo aceitou, tal, fornecedor, gerenciador, 50 unidades para ele. Chega um segundo órgão não participante. Ele fala, eu também quero 50. Beleza, vamos lá.
50 para ele também. Então já foram 100, né? Beleza. Aí vem mais um pedindo adesão. Ele fala: olha, eu quero mais, eu também quero 50. Tá, tudo bem, todo mundo aceitou, tudo certinho e tal, beleza. Já são 150. Qual que era o nosso quantitativo mesmo que estava registrado? 100, né? Então, 150. Ele não pode passar do dobro, não se esqueça. Quanto que é o dobro? 200, né? Então vamos lá. Então tá 150, então ainda pode. Aí chega mais um e fala: olha, eu quero mais 50. Aí vai chegar no limite. Então é isso, tá, gente? Para ficar bem claro. Aí quando chegar o quinto, aí já não tem mais como ele fazer adesão, já passou. E aí por isso é importante você ter uma pessoa dentro do teu órgão e principalmente um sistema, né, para poder fazer a gestão da ata, para saber quantos órgãos participantes estão participando, quanto que foi baixado, quanto que tem que fazer essa gestão, para depois não incorrer numa ilegalidade, tá bom? E se não tiver, cara, pelo amor de Deus, aprende a mexer no Excel, faça uma planilhinha, e faça um acompanhamento. Melhor fazer isso do que você ser responsabilizado lá na frente, tá bom? Bom, agora vem um alerta que eu gosto de fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus! Ata de registro de preço não é contrato, gente. Ata de registro de preço não é contrato. Então, vigência de ata de registro de preço é uma coisa, vigência de contrato é outra coisa completamente diferente. Vamos ficar atento para isso, tá? Antes a gente tinha isso numa perspectiva de encadeamento lógico da legislação. Você, pela legislação, você chegava a essa conclusão. Hoje, na Lei 14.133, ficou mais claro ainda. Tá? Então vamos lá, o 84 fala assim: o prazo de vigência da ata de registro de preço será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preço terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Então veja que há uma clara desassociação entre ata e contrato. Tá, gente? Então, pelo amor de Deus, vamos falar sobre a legislação antiga que ainda está vigente, porque vocês estão mais habituados, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vamos lá. Eu firmei um contrato, tá? Eu assinei uma ata, tá? Assinei uma ata em abril, digamos assim. Então, eu posso pegar essa ata, digamos fornecimento de água, tá? Então, formalizei a ata em abril. Aí eu pego e já faço uma baixa de um quantitativo que eu acho que é o que vai dar até dezembro. Aí eu vou baixando, o cara vai me fornecendo água mineral, tem um contrato, e a vida do contrato, né, de acordo com a legislação antiga, via de regra, ele se limita aos créditos orçamentários, ou seja, dia 31 de dezembro ele morre. Ele não é continuado, né? Então, beleza, então 31 de dezembro ele vai morrer. Só que a ata foi firmada em abril, então, pela legislação antiga, ele tem 1 ano de vigência no máximo. Então, digamos que eu fiz uma ata de 1 ano, tá bom? Então, tá. Então, em abril de 2023, ela vai estar vigente ainda. Então, pronto. Então, vamos lá. A ata, ela passa o ano, tá? O contrato não. Via de regra. Claro que nós temos os contratos continuados, nós temos outras regras, tá? E vigência de contrato mudou, nós tivemos algumas mudanças na nova lei, né? Mas vamos lá. Aí vai, o contrato vai até dia 31 de dezembro. Quando chegar no dia 1º de janeiro, esse contrato está morto, mas a ata está valendo, tá? Se eu tiver quantitativo ainda dentro da ata para baixar, e eu fiz esse trabalho tranquilo, eu posso firmar outro contrato de fornecimento de água mineral em janeiro de 2023, e esse contrato vai seguir a vida dele até 31 de dezembro de 2023. E minha ata vai morrer em abril. E tudo bem, vida que segue, tá bom? Por quê? Porque a vigência de cada um deles não se confundem, tá bom? Presta atenção nisso. Isso é uma ferramenta muito interessante de gestão. O problema só é a questão da inflação, né? A gente está vivendo um momento de inflação meio complicado. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer isso hoje, nessa realidade macroeconômica que nós temos. Tudo vai depender de como é que o nosso Brasil vai lidar com isso e vai conseguir superar isso. E torcemos para que supere, né? Na verdade, para a gente poder usufruir de melhores benefícios para a administração pública. Mas enquanto isso não ocorre, hoje a nossa realidade é essa, tá? Mas há essa possibilidade, que fique bem claro, e eu já fiz isso, tá bom? Pessoal, é isso. Assim a gente encerra o nosso bate-papo sobre o sistema de registro de preço. Espero que tenha sido bem didático,
bem enriquecedor, e eu acredito que foi mesmo. Tá? Quem assistir esse vídeo, eu acredito que vai gostar do presente que eu forneci para vocês, tá? Compartilhei bastante informação aqui, não tenho dúvida disso. De novo, tá? Deixa o like, isso ajuda, tá? Me dá mais energia para continuar produzindo, tá bom? E se inscreve aí no canal, ativa o sininho, me acompanhe, faça comentário, vamos conversar, vamos trocar ideia, tá bom? Eu tô aqui para isso, eu quero conversar com vocês, beleza? Gente, forte abraço para todos, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.